No princípio, antes que houvesse pó, oceano, o céu, a Mãe Divina inspirou um suspiro de pura intenção. Desse sopro acendeu-se o fogo primeiro, e desse fogo surgiram os dragões, não como feras, mas como princípios vivos da criação. Eram colunas de luz, correntes de som, rios de força. Cada um nasceu com um dom e um juramento: criar, proteger, curar ou transformar, e, quando necessário, destruir para libertar. Os dragões não guerreiam por território ou orgulho, mas pela verdade da harmonia. A sua guerra é arte. O rugido é a onda sónica que quebra correntes energéticas. As asas são lâminas que rasgam véus de ilusão. O fogo não é para consumir, mas para purificar e devolver ao zero o que se tornou corrupto. Quando enfrentam seres interdimensionais que distorcem a vida, não o fazem com ódio, mas com a clareza implacável de quem entende que o desequilíbrio prolongado mata mundos. Assim, eles movem-se como tempestades precisas, criando e destruindo no mesmo sopro. Mas os dragões não são apenas guerreiros. São médicos da alma e arquitetos de realidades. Há dragões que pousam sobre lagos e cantam frequências que cicatrizam o trauma de eras inteiras. Há aqueles que descem ao coração partido de um planeta e o reparam com cristais vivos, moldando grades invisíveis que sustentam o renascer da vida. O seu amor não é um mimo suave dos anjos infantis, mas um amor maduro, exigente, que nos pede coragem para sermos quem realmente somos. Toda a criação exige destruição prévia. O dragão sabe que para abrir espaço ao novo é preciso quebrar o velho. Ele é o escultor e o martelo. Talha com precisão, mas não hesita em reduzir a pó aquilo que perdeu a essência. A sua destruição é sagrada. Limpa as raízes do medo, dissolve fortalezas do ego, queima o falso para que o verdadeiro floresça. E do mesmo fogo que consome ele gera mundos, estrelas, memórias e canções. Acima de tudo, o juramento de cada dragão é a verdade da alma. Não há moral de um povo, não há lei de um reino, mas aquilo que cada ser nasceu para ser no mais puro da sua centelha. É por isso que, quando um humano é chamado por um dragão, esse encontro nunca é para conforto, é para despertar. O dragão olhará dentro de ti e ver-te-á inteiro. As tuas luzes, as tuas sombras e aquilo que estás a evitar ver. E com amor feroz guiar-te-á para o ponto onde não há máscara nem fuga. Os arcanjos e os dragões, ambos nascidos da mesma fonte, encontraram-se nos campos de batalha e nos templos de cura. Miguel, Rafael, Azrael, tantos outros. Juntos são espada e escudo, bálsamo e portal. Não servem impérios ou vaidades, servem o grande desenho. Os dragões continuam entre nós, invisíveis aos olhos distraídos, mas presentes no eco de um trovão, no calor de uma fogueira, no silêncio profundo antes do amanhecer.
Eles não chamam quem deseja poder, mas os que deseja ser poder. Chamam aqueles que compreendem que a vida é feita de ciclos, que há horas para criar, horas para curar e horas para recomeçar. Quando aceitam este chamado, não são dono de um dragão. São companheiro de voo. E o voo é longo, belo e implacável. Pode-se dizer que no princípio a Mãe Divina inspirou um pensamento perfeito. Desse pensamento nasceu o fogo primeiro. E os dragões ergueram-se não como feras, mas como princípios vivos da criação. Nos éons que desceram a Terra, os dragões viajaram por rios de luz que ligam galáxias e dimensões. Forjaram sóis, moldaram planetas, acenderam correntes de energia invisíveis chamadas de tramas cósmicas. E também foi nesse tempo que formaram os clãs primordiais. Os arcanjos nasceram noutra onda da criação, mas encontraram nos dragões aliados perfeitos, de estrutura e movimento, de voz e de sopro. E assim foi selado um pacto eterno, preservar a harmonia universal. No que diz respeito à Terra, há cerca de 1.000 milhões de anos e anos e anos, quando a Terra era magma e vapor, os dragões chegaram para estabilizar o campo energético do planeta. Instalaram selos nos polos, plantaram os cristais etéricos no seu núcleo e semearam os primeiros matrizes de vida nos oceanos. Quando depois outros jardineiros estelares trouxeram novas formas de vida, os dragões guiaram este equilíbrio de ecossistemas e de frequências. Também é certo que muito antes de Lemúria, alguns humanos primordiais começaram a sentir a vibração dos dragões. Em Lemúria essa ligação floresceu, uma vez que juntos viajavam em espírito até salas de cristal onde aprendiam cura, manipulação energética e o caminho da coragem interior. E nesse tempo não havia medo, havia reverência mútua. Mas como sabemos, o equilíbrio é sempre tentado pela sombra. Alguns seres interdimensionais, movidos pela sede de poder, tentaram invadir a Terra através de portais energéticos. Foi aí que se deu a Primeira Grande Guerra. Dragões guardiões, ao lado dos arcanjos, ergueram muralhas de fogo e de luz para quebrar correntes de dominação, para rasgar véus de mentiras. Alguns desses dragões caíram, outros foram corrompidos. São dragões feridos, temidos e isolados, mas não foram os únicos. A muito custo os portais foram selados e algumas feridas profundas se instalaram na malha planetária. No entanto, prevaleceu a verdade. Muitos milénios depois, Atlântida herdou este saber, mas usou com arrogância. Tentativas de controlar grades energéticas levaram a um novo conflito, menor, mas intenso. E desta vez os dragões voltaram a lutar ao lado do arcanjo Rafael para curar o planeta após a queda de Atlântida. Nessa época, muitos portais foram fechados para evitar que o conhecimento fosse novamente distorcido. E instalou-se uma era de silêncio. Os dragões recuaram para planos subtis. No entanto, houve linhagens antigas que mantiveram esta ligação na humanidade. Xamãs, oráculos e magos.
humanidade, por sua vez, esquecida, começou a temê-los e a transformar as suas histórias em lendas distorcidas. Estes guerreiros e curadores do fogo primeiro tornaram-se aos olhos do mundo monstros de cobiça ou símbolos de vaidade. Mas os dragões nunca deixaram de vigiar, pois a sua guerra não é pelo domínio, mas pelo equilíbrio. Continuam a curar feridas profundas, cantando sob lagos de memória. Amam com a força de um só e exigem que sejas verdadeiro, que encares as sombras, que não fujas de quem és. Servem apenas a verdade da alma e não a conveniência do ego. A partir destes séculos recentes, século XX, o aumento da vibração planetária começou a despertar portais e memórias. E os dragões voltaram a chamar humanos, não para serem servidos, mas para caminhar lado a lado com eles. E reacenderam-se alianças com os arcanjos para preparar a transição de eras. Hoje trabalham para restaurar a harmonia perdida. Os dragões não procuram discípulos submissos, mas companheiros de voo, como já foi dito. Chamam os que aceitam criar, curar e destruir, quando a alma assim o exige. E a sua promessa permanece. Enquanto houver mundos a proteger e verdades a despertar, estaremos aqui. Fogo na noite, asas no silêncio e coração no eterno. Nenhuma força isolada pode manter o equilíbrio universal. É preciso o diálogo entre asas de luz e asas de fogo. Recorda-te que os dragões observam não com a frieza de um juiz, mas com a paciência de quem vê milénios como nós vemos o piscar de um olho. Eles chamam aqueles que têm coragem de abrir o coração e suportar a verdade crua. Somos herdeiros, não apenas de um planeta, mas de uma aliança antiga.